Minutos, o deputado Douglas Garcia, do PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Retorno mais uma vez a essa tribuna. Para concluir o meu discurso, senhor presidente, eu acredito que é importante esse tema, uma vez que nós estamos falando, afinal de contas, de 9 vidas que foram perdidas. Eu, em nenhum momento, jamais subi a essa tribuna para exaltar o assassinato de quem quer que seja, senhor presidente. Eu considero que é extremamente triste o fato de 9 jovens terem morrido na favela de Paraisópolis. Eu entendo toda a revolta da população, entretanto, da população em geral, sim, porque nós temos 9 vidas que foram assassinadas, infelizmente, numa tragédia que aconteceu na favela de Paraisópolis. Mas, senhor presidente, me permita colocar algumas correções. Alguns deputados vêm aqui a essa tribuna e colocam a responsabilidade do que ocorreu no Estado, uma vez que, se nós dissermos que o Estado foi o responsável pelo assassinato desses 9 jovens, nós estamos, consequentemente, atribuindo a culpa à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entretanto, estamos veiculando a culpa à pessoa errada, à entidade errada. Os únicos responsáveis pela morte daqueles jovens são aqueles que estavam promovendo esse baile funk chamado Baile da 17. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Tenho aqui que parabenizar a oratória da nobre deputada Beth Saon. É uma grande deputada que eu respeito aqui nessa casa, tem um papel exemplar na Comissão de Direitos Humanos. Tenho certeza de que tanto ela como muitos outros deputados aqui são radicalmente contra o assassinato de jovens. Porém, o que aconteceu na favela de Paraisópolis, senhores, e ainda que dizendo que alguns policiais agiram de forma demasiada através de vídeos, em nenhum tipo de laudo que saiu até agora, não teve nenhum tipo de conclusão, não teve nenhum tipo de definição do caso, houve o assassinato de forma direta a qualquer policial que seja. Eles foram mortos pisoteados. Infelizmente foram mortos pisoteados. Essa é a versão tanto da imprensa, essa é a versão tanto da Polícia Militar, essa é a versão contada por todos, é um consenso. Eles foram mortos pisoteados, não houve nenhum tiro por parte da Polícia Militar. Inclusive, eu fico aqui impressionado com o fato da deputada Beth Saon concordar que não é necessária a utilização de armas de fogo para assassinar alguém. Ora, vejam só. Fico me perguntando então por que o PT é radicalmente contra o porte e a posse de armas de fogo. Nós temos registrado nos anais dessa Assembleia Legislativa um deputado representante do Partido dos Trabalhadores dizendo que armas não matam pessoas, mas que pessoas matam pessoas. E eu quero que isso seja utilizado daqui para frente quando vierem com discursos desarmamentistas. Voltando a falar especificamente sobre o tema, é muito triste o fato de 9 jovens terem sido assassinados, porém, isso seria triste em qualquer lugar, seja na favela, seja em bairro nobre. Essa característica que alguns têm de querer jogar as pessoas nessa luta de classe, tentando separar entre brancos e negros, homens e mulheres, gays e héteros, pobres e ricos. A população brasileira é feita por pessoas trabalhadoras, é feita por pessoas que infelizmente sofreu os desmandos e mais desmandos de anos e anos do PT no poder, obviamente. Tanto pregam para diminuir a questão da marginalidade e da pobreza, quando tinham a oportunidade de acabar com a pobreza, não acabaram. Apenas nós temos hoje consequência direta daquilo que foi os governos de Lula, os governos de Dilma Rousseff. Os únicos milhões que eles tiraram da pobreza foi o dinheiro do pobre e colocou no próprio bolso. Infelizmente foi isso que aconteceu. E agora querem fazer discursinho bonito em defesa dos pobres, quando são eles os que mais propagam a pobreza. Mas, senhores, por que resolvi entrar nesse mérito dessa questão? Porque é muito interessante ouvir alguns deputados dizer e querer responsabilizar, afinal de contas, responsabilizar, de fato, aqueles que promovem festas, aqueles que promovem baladas em locais mais nobres. Mas qual é a diferença de locais nobres promovendo as suas baladas, suas festas, ainda que tenha alguma coisa irregular? É que nesses locais você pode responsabilizar. Você consegue responsabilizar. O caso da Boate Kiss, você encontra o responsável. O caso de algumas baladas
aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo, a Rua Augusta é cercada delas, a deputada Mônica estava falando aqui ontem. Você consegue responsabilizar, veicular, olha só, você foi o responsável por promover essa festa, mas o que aconteceu na favela de Paraisópolis? É necessário que o Ministério Público do Estado de São Paulo investigue quem organizou aquele evento. Porque é claro que se dentro de um bairro nobre, o organizador de uma festa entregasse bebida alcoólica a um menor e fosse denunciado, ele responderia de acordo com a lei. Se o organizador de uma festa distribuísse drogas a um menor, ele responderia de acordo com a lei. Por que que essa regra não existe nos bairros pobres? Por que que os pobres não podem ser contemplados através da lei também, no que se refere à proteção da criança e do adolescente, da promotoria de direitos humanos, da promotoria da infância e da juventude? Ora, é muito fácil você acusar, é muito fácil você falar e você simplesmente dar as costas para as nossas crianças, porque de fato, dar as costas é um sinal muito emblemático, reflete o que a Promotoria da Infância e da Juventude fez com as favelas de Paraisópolis, quando não ligaram para aquelas crianças que estavam consumindo drogas naquele local. Dar as costas é um sinal muito emblemático, porque mostra que os direitos humanos não estão ligando em absolutamente nada para que a juventude passa. Eles apenas querem o quê? Eles querem corpos para poder subir em cima e fazer o seu palanquezinho, porque se não tiverem a morte, infelizmente eles não vão conseguir fazer o seu palanquezinho, porque é isso que eles querem. Não vi por parte dos direitos humanos, por parte da Promotoria da Infância e da Juventude, não vi por parte do ECA nenhum tipo de comoção, infelizmente, que a gente sabe que o que aconteceu, como por exemplo, vocês sempre perguntam, onde está o Lucas? Legal? Pergunto também, onde está o Tiago Dioste, que foi covardemente assassinado em frente à sua casa, um crime bárbaro, e que a esquerda simplesmente fechou os olhos, que os defensores de direitos humanos simplesmente fecharam os olhos. Por quê? Porque não queriam de forma alguma mostrar que o bandido que estava lá assassinando aqueles jovens, ele não tem o estereótipo do quê? Do negro, do ladrão. Ele é aquilo que ele é, ou seja, um bandido. Vocês sempre separam as pessoas de acordo com a cor, de acordo com a classe social, mas esquecem que não é necessário você ser negro para ser um criminoso, não é necessário você ser branco para ser um criminoso. E todas as vezes que eu vejo as pessoas falando com veemência para castigar os policiais militares do 16º Batalhão, pelo fato que aconteceu na favela de Paraisópolis, senhores, eu vejo que não passa de discurso demagogo, hipócrita e que precisa ser denunciado nessa tribuna. E é por isso que eu vim aqui mais uma vez dizer, nós precisamos investigar quem propagou, quem promoveu o baile da 17. Eu, inclusive, já fiz uma representação, encaminharei ao Ministério Público do Estado de São Paulo, consegui colher assinaturas de diversos deputados dessa casa que estão comigo, e nós vamos sim fazer a investigação devida, porque essas pessoas precisam ser responsabilizadas. É essa a palavra, responsabilizadas, porque nós estamos cansados. E não adianta dizer que isso se trata de uma expressão de cultura ou uma censura à expressão artística e cultural. Porque, senhores, dizer, abre aspas, matar os polícias é a nossa meta, fecha aspas, isso não é expressão de cultura. Isso é uma apologia ao crime, e isso foi aprovado nessa casa legislativa, através da exaltação a um criminoso, porque quem faz apologia ao crime criminoso também é. E essa casa exaltou o dia do funk com um cara que escreveu isso, matar os polícia é a nossa meta. E é esse tipo de música que é propagada em baile funk. Não poderia terminar de outra forma, senão como ocorreu, infelizmente, uma tragédia. E quem defende esse tipo de coisa, defende que as tragédias se propaguem no estado de São Paulo e no nosso Brasil. Senhores, as pessoas não aguentam mais sofrer com esse mal chamado baile funk. As pessoas merecem descansar, as pessoas merecem sim, porque no dia seguinte elas trabalham, elas acordam cedo.
E para terminar com a minha contagem regressiva, senhor presidente, eu quero aqui afirmar mais uma vez, para concluir o meu discurso, que não adianta culpar os policiais militares, pois a responsabilidade não é dos nossos PMs. A responsabilidade é sim daqueles que propagaram esse mal e que merecem ser sim responsabilizados. Muito obrigado, senhor presidente.